Olá, irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de partilha da palavra, a mais uma noite onde iremos recorrer à palavra de Deus como socorro de nossas vidas, de nossas almas. É com muita alegria com a comunidade Santos Anjos nessa noite de quarta-feira abre as portas para entrar, né? Para deixar você entrar na comunidade, que é a varanda, né? Costumamos chamar assim da igreja. E também pedimos licença para entrar aí na sua casa através desse meio de comunicação, que é o Instagram. Quero dar boa noite à minha irmã Margarete, que já está aqui. Deixa eu posicionar essa câmera direito. E olha só quem chegou, hein? As minhas formadoras aqui presentes, hein? A Margarete tá balançando aqui, né? A Margarete, a Tereza Cristina, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite também a minha irmã Marise. Só um minutinho que eu tô ajustando aqui o celular, posicionando o celular. Vocês que estão chegando agora, aproveita por gentileza e vê pra mim como é que tá o som. Se tá muito alta a música, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se vocês estão conseguindo me ver bem. Saudades de todos vocês, viu? Vocês que estão aí, então, se quiserem já dar um alô aí nos irmãos. Quem tá chegando agora é Edgar, meu irmão Edgar. Boa noite, querido. Deus abençoe você. Saudades de todos. Vamos aguardar só mais um pouquinho, né? E aí nós meditaremos a palavra de Deus de hoje. Hoje a gente vai falar sobre uma virtude humana que eu acho que todo mundo precisa, hein? Se você precisa da virtude da paciência, fica por aqui. Que a gente vai falar dela hoje, tá? E se você conhece alguém que precisa também dessa virtude, manda lá um aviãozinho chamando essa pessoa para poder entrar aqui. Muita saudade mesmo. Que bom que tá tudo ótimo, o som e a imagem. Margarete, você que é linda, minha irmã, porque você me ama. Vamos aguardar só mais um dia. Então, Deus vai dar a palavra de Deus que está em Romanos capítulo 5. Versículo de 1 a 5, Edgar e Marta. Um beijo, Martinha. Deus abençoe você e o Edgar. Romanos 5, de 1 a 5, é a palavra que nós iremos meditar hoje. Então você já pode pegar essa palavra. Se você puder escrever aí pra mim, ó, quem puder escrever aí. Romanos 5, versículo de 1 a 5, tá bom? Vamos pedir então nesse início de noite, da partilha da palavra, que o Espírito Santo venha sobre nós, né? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te bendizer pelo dom da minha vida. E também quero te bendizer pelo dom da vida dos meus irmãos, porque eu posso dizer nesse momento que eu estou entre irmãos, estou em comunidade. E quero louvar a Deus pelo dom de cada um deles, da Marta, do Edgar, da Tereza Cristina, da Margarete, da Marise. Quero bendizer ao Senhor pela vida, pela vocação, pelo chamado de cada um deles. Que nessa noite, Espírito Santo de Deus, você possa vir não só sobre mim, mas sobre eles também. Para que essa palavra possa encontrar no nosso coração um solo fecundo, um solo fértil, um solo unífero, né? Para a palavra de Deus encontrar força, se desenvolver, dar frutos 100 por 1. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós nessa noite. Alcança com a tua graça todos os irmãos que necessitam da tua presença e que necessitam dessa ação salvífica da tua palavra. Vem Espírito Santo de Deus, incendeia a minha alma, incendeia a alma dos meus irmãos. Vem Espírito Santo de Deus falar conosco. Vem Espírito Santo de Deus comunicar a vontade do Pai para cada um de nós nessa noite.
Vem, Espírito Santo, nós te pedimos, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, a mulher do Pentecoste, a mulher do cenáculo, que o Espírito Santo possa ter acesso nessa noite na nossa vida e no nosso coração. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito seja Deus, né? Que o Senhor possa incendiar nossa alma durante todo o momento que essa palavra vem sendo proclamada, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Então que ela possa gerar vida em nós. Quero dar boa noite à minha irmã Mairi, que chegou agora. Saudade, minha irmã. Deus abençoe você. Uma boa e santa noite. Vamos juntos então ler a palavra de Deus. Romanos 5, capítulo 5, versículos de 1 a 5. O título que está na Bíblia Ave Maria é Justificação pela Fé. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade. E a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Boa noite, Vanessa, minha irmã. Boa noite, Gessi. Sejam bem-vindas, né? O que São Paulo quis dizer para nós e para aquele povo com essa palavra, né? Para nós, que é o mais importante nessa noite, né? Paulo começa esse capítulo 5 dizendo: justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo já começa dizendo que se hoje nós temos a graça de ter uma paz com Deus, se hoje nós temos a graça de ter uma comunicação, uma via de acesso para com Deus, essa via de acesso nos foi dada por Jesus Cristo, porque Ele nos justificou, se entregando numa cruz, pagando o preço do resgate, né? Por mim, por vocês, por todos nós, né? Então, graças a essa justificação que nós recebemos em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, nós temos paz em Deus. E ter paz em Deus significa ter acesso a Deus. O acesso que foi perdido, a graça que foi perdida pelos primeiros homens, né? Adão e Eva, porque pecaram e desobedeceram a Deus. Então, por Jesus Cristo, essa paz foi conquistada para mim e para você. Então, há jeito, viu, minha gente? Há um caminho que a gente precisa traçar de santificação, mas o céu, ouso aqui dizer, é nosso, porque ele já foi conquistado por Cristo por cada um de nós. Precisamos trilhar esse caminho. O problema é quando a gente desvia desse caminho, né? E aí a gente não anda retamente nas veredas de Deus para chegar até o céu. São Paulo continua no versículo 2. Por ele é que tivemos acesso a essa graça. Olha que São Paulo continua. No qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Duas coisas eu destaco aqui nesse versículo 2. Primeiro, por ele, ou seja, por Cristo, nós tivemos novamente acesso a Deus, né? A graça de estarmos na presença de Deus. E São Paulo vem dizendo, no qual estamos firmes. A pergunta que eu quero fazer hoje para você e também fiz para mim enquanto meditava essa palavra. Nós estamos firmes nessa graça? Nós estamos firmes nessa promessa que um dia chegaremos ao reino dos céus, encontraremos com Deus face a face pela
graça da justificação que o Senhor nos concedeu? Nós estamos firmes ou nós estamos vacilantes? Ou nós estamos esquecidos, né? Ou muitas vezes nos comportamos como aqueles que não conhecem essa verdade. E São Paulo, nesse versículo 2, eles se gloriam na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Nós estamos firmes na esperança? Como é que tem sido a esperança do teu coração? Nesse tempo difícil, aqui em casa a gente já não assiste muita televisão, né? A gente já não tá assistindo, já não assistia, a gente agora já não assiste nada, né? Então, como que nós estamos recebendo essas notícias que são notícias mais, né? Porque é um tempo difícil que nós estamos passando, a gente não pode deixar de falar disso, porque é a nossa realidade. Mas independente de como está o mundo, é a situação do mundo, como está você, como estou eu, firmes nessa esperança para entrarmos na glória de Deus. Como estamos? Estamos vacilantes? Estamos deixando levar pelas ondas, né? Do pessimismo, de tudo aquilo que está ruim? Ou nós estamos firmes na esperança? Lembrando que a esperança todos nós temos, porque recebemos pelo batismo. A esperança é a graça que nos confere aguardar ansiosamente, com expectativa, a ação de Deus, a intervenção de Deus, o cumprimento das promessas de Deus na minha vida, na tua vida. São Paulo vai continuar. Aqui que eu quero, amarrar. Lá no versículo 3 de Romanos 5, 3. Não só isso, ou seja, São Paulo está dizendo que não é apenas estar firme, né? E com esperança para o dia da glória. Não é só isso. Olha o que São Paulo acrescenta. Mas nos gloriamos até nas tribulações. Agora pegou, né? Enquanto a gente está com a vida boa, tá tudo tranquilo. Agora, nos gloriar até nas tribulações, aí o negócio pega. Não é verdade? Porque se alegrar, render glória e esperar que algo bom vai vir quando a vida tá tudo ok, beleza. Agora, ter esperança, se manter firme na esperança e se gloriar, manter-se a glória, manter-se a alegria nos momentos de tribulação, já começa a ficar difícil para nós, não é? Mas São Paulo vem trazer o sentido da tribulação. E olha o que São Paulo vai continuar dizendo, pois sabemos, ele diz para um povo que já sabe, né? Pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade. E a fidelidade, quando comprovada, ela produz a esperança. Então perceba, São Paulo vem trazer para nós o sentido de nos gloriar no momento das tribulações. São Paulo vem trazer para nós uma via de que é possível verdadeiramente passar por tribulação se gloriando em Deus. São Paulo vem nos mostrar, em outras palavras, que nós podemos passar por tribulações de duas formas. Passando ou passar fazendo com que aquela tribulação nos faça crescer. E é por isso que aqui a gente está trabalhando as virtudes, né? Porque as virtudes, elas são buscas, né? Formas de buscar um crescimento espiritual e um crescimento humano. Porque a virtude, ela não traz apenas benefícios espirituais. Embora a gente saiba que a virtude, as práticas da virtude faz com que a gente fique mais santo, não é? Não existe santidade sem uma vida virtuosa, não existe. Mas as virtudes, elas nos tornam pessoas mais humanas. Pessoas capazes de ser sensível, não só à ação de Deus, mas também à ação do outro. São Paulo está dizendo aqui que você pode passar por uma tribulação sem fazer com que ela acrescente nada na tua vida. E você pode sair dessa tribulação
sem nada ter acrescido na tua vida. Passou por ela, respirou, tô pronto para outra. Agora você pode passar por uma tribulação tendo um crescimento humano e espiritual. Como? Quando você passa pela tribulação com paciência. Essa é a palavra-chave. A paciência é uma virtude humana que precisa ser adquirida por todos nós. Não é um mérito só meu necessitar da paciência, né? A paciência é algo que todos nós precisamos. E quando a gente passa pela tribulação nos gloriando, isso produz em nós, gera em nós a paciência. Ou seja, não é passar por uma tribulação de qualquer jeito. Eu preciso passar pela tribulação sem ser cabisbaixo, mas com a cabeça erguida, fazendo com que aquela tribulação não me tire do equilíbrio, não me tire do prumo, não me tire do eixo, mas fazendo com que aquela tribulação gere em mim paciência. Meus irmãos, isso é um desafio. Como nós costumamos dizer, né? É uma ascese espiritual. É um esforço que a gente precisa fazer para passar por uma tribulação feliz, exultante. E eu não estou dizendo aqui uma vida falsa, né? A pessoa está sofrendo, a pessoa está em frangalhos, né? E a cara da pessoa tá aquela cara reluzente. Eu não estou falando de falsidade, eu não estou falando de uma vida teatral, eu não estou fazendo uma vida fingida, eu não estou falando disso, né? Eu estou falando de dar sentido à tribulação que você está vivendo. Porque a tribulação, para mim e para você, é um caminho de santificação. Já dizia uma música antiga que eu gosto muito da Celina Borges, que ela fala que por determinadas histórias que nós vivemos, Deus nos permite alcançar o céu. E é isso. A tribulação que às vezes Deus permite na minha vida e na tua vida é para que você e eu alcancemos o céu. A tribulação que Deus permite, a dificuldade que Deus permite na minha vida e na tua vida é para que você cresça na paciência. E diz aqui São Paulo, quando essa paciência ela é provada, ela gera fidelidade. A pessoa que vai passando por tribulação de forma paciente, ela gera fidelidade. E quando o Senhor olha, o Senhor reconhece como servo que foi fiel a Ele. O que é uma pessoa fiel? É uma pessoa que não abandona, independente das dificuldades da vida, né? Quando a gente casa e a gente promete fidelidade ao outro, a gente promete que nos momentos difíceis, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, todos os dias da minha vida, né? Eu preciso ser fiel. O que é fidelidade? Fidelidade é você permanecer em todo o tempo, seja o tempo ruim ou seja o tempo bom. Fidelidade é você ser firme, mesmo se as coisas estão boas ou quando as coisas não estão boas assim. O que é um amigo fiel? É um amigo que está presente em todas as horas. O que é um servo fiel? É um servo que está disponível a todo tempo. O que é um esposo ou uma esposa fiel? Não é só aquele que não trai, não é só isso, né? A fidelidade não está ligada apenas com traição, mas está ligada em você ser o tempo inteiro daquela pessoa. Estar com aquela pessoa, amar o tempo inteiro aquela pessoa, mesmo quando aquela pessoa fez algo bom para você ou até mesmo quando aquela pessoa não fez algo que te agradou. Isso é fidelidade, não é? Isso não é falsidade. Isso não é fingimento, não é colocar uma pedrinha ali e fingir que tá tudo bem. Não, fidelidade é permanecer. Portanto, é fiel aquele que permanece. Quando chegarmos diante de Jesus, né, ele olhará para nós e vai perguntar o bem que nós fizemos, né? Eu lembro de umas semanas atrás, aqui na minha paróquia, o padre falava, né, homilia exatamente isso. Nós estamos acostumados a achar assim, tudo que a gente faz de ruim, a gente fala, Deus tá vendo, né? Crescemos assim, né? É uma coisa até que, sei lá, não vou dizer cultural, mas é uma mania que a gente tem que falar. O filho faz alguma coisa, olha, não faz isso não, que Deus tá vendo, né? E o sacerdote falava justamente o contrário, porque quando nós estivermos diante de Deus, Ele olhará para nós e vai perguntar não as coisas que nós fizemos de errado, mas o bem que nós fizemos, né?
ele vai perguntar: eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu tive frio e você me vestiste. Ou seja, você foi fiel a todo tempo. Quando eu precisei de você, você estava ali. Então a fidelidade é uma forma da gente também alcançar a glória de Deus. E São Paulo vai dizendo aqui, no versículo 4. A paciência prova a fidelidade. E a fidelidade, quando ela é comprovada, ou seja, quando independente das situações você está ali e permanece, ela produz a esperança. E aí São Paulo vai terminar, né? E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que essa palavra possa hoje salvar a minha vida, salvar a tua vida, né? Porque Deus nos socorre também com a sua palavra, né? Ela realiza em nós aquilo que precisa realizar, ela não sai, né, diante de uma proclamação sem surtir o efeito necessário. Então São Paulo vem dizendo que a paciência que produz a fidelidade, e a fidelidade que é comprovada, ela gera a esperança que não nos engana, que não nos confunde, né? E São Paulo vai dizendo, então, que quando tivermos uma tribulação, é preciso ter paciência, para que a paciência produza fidelidade, para que a fidelidade comprovada produza a esperança. Vimos quantas virtudes nós conseguimos ver aqui? Vimos a esperança, vimos a paciência, vimos a fidelidade, que também é uma virtude humana. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a virtude da paciência, né? Enquanto eu estudava sobre essa virtude, eu fiquei pensando assim, eu tinha um pensamento totalmente assim diferente do que era a virtude da paciência, né? Embora eu sempre me achei uma pessoa impaciente, talvez mais intolerante do que impaciente, né? Mas em muitos momentos uma coisa tá bem ligada com a outra. E aqui fica uma dica, né? Eu sempre dou algumas dicas assim, né? O padre Francisco Fausto, mesmo que escreveu A Conquista das Virtudes, que eu já falei aqui várias vezes desse livro, ele escreveu um livro também sobre a paciência. É fantástico, é muito bom, tá? Eu aconselho quem tiver precisando. Não tô ganhando nada com isso divulgando, tá bom? E o que é a paciência? Então eu fui pesquisar. A paciência vem do latim pati, que significa padecer. Começamos bem, né? Que significa padecer. Tá vendo a ligação com a palavra? São Paulo fala de tribulação e que produz a paciência, né? Então aqui a gente tem esse sentido, porque do latim a palavra paciência vem do latim pati, que significa padecer. Então aqui traduzindo para nós, a paciência seria a arte de padecer. Ou seja, está ligada ao sofrimento, está ligada à tribulação, à provação. Mas numa visão cristã, a paciência cristã não é apenas uma arte de padecer. Numa visão cristã, a paciência é a arte de sofrer com fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor, as três virtudes teologais, né? Então a paciência, dentro da virtude cristã, dentro do contexto cristão, ela nos convida a sofrer, né? A padecer com fé, com esperança e com amor. Sobretudo com amor, né? Porque é o vínculo da perfeição. E quando a gente fala então de paciência, a gente já sabe que tá ligado a um sofrimento, tá ligado a uma provação. Portanto, a paciência é uma virtude humana que vem de uma virtude cardeal. Lembra que nós falamos aqui das virtudes cardeais? Que são 4 virtudes cardeais que dão origem às outras virtudes, que são virtudes raízes, né? Que dão origem a outras ramificações de virtude. A paciência, então, ela é um aspecto, ou seja, é uma ramificação da virtude da fortaleza.
Por isso que a paciência ela é provada na tribulação. Porque a fortaleza também é uma virtude que a gente precisa adquirir para passar bem os momentos de prova das nossas vidas. Então a paciência, ela nasce da virtude cardeal da fortaleza. E é ela que nos capacita a sofrer dignamente. É ela que nos capacita a sofrer sem queixas, a sofrer sem murmurações, a sofrer sem lamentações, a sofrer sem ficar lambendo as feridas. Ao contrário, é a virtude que nos leva a sofrer com dignidade, um sofrimento onde você ergue a cabeça e você se coloca disponível para superar aquilo em Deus, sabendo que, e aí é importante, sabendo que naquele momento de tribulação, Deus está me concedendo a graça de buscar a paciência para que a minha fidelidade seja comprovada. Então, quando vier uma tribulação agora, a gente não vai apenas, ai meu Deus, mais uma tribulação, pelo amor de Deus, vamos fazer como São Paulo, vamos nos gloriar pela tribulação, né? Ô Senhor, louvado seja Deus, porque é através dessa tribulação que tu me permites passar, que eu estou crescendo na virtude da paciência. E é nesse crescimento que a minha fidelidade a ti está sendo comprovada. Bendito seja. Então vamos dar sentido, pelo amor de Deus, à nossa tribulação, não é? Vamos, se é para passar por tribulação, que passemos com dignidade, fazendo com que aquela tribulação possa nos render um crescimento espiritual e um crescimento em santidade. Não vamos sofrer por sofrer, né? Vamos colocar sentido no nosso sofrimento. E pensando então na paciência como o sofrer com fé, com amor e com esperança, nós vamos lembrar daquela palavra de São Paulo aos Coríntios, lá no versículo 13, que ele começa a falar do amor, né? Eu lembro muito bem desses versículos porque foram os versículos que nós escolhemos para colocar no convite do nosso casamento, né? Então eu lembro assim, porque eu lembro exatamente como a gente estava arrumando no convite esses versículos para colocar. E São Paulo, lá em Coríntios 13, ele já começa dizendo, ó, o amor é paciente. Isso quer dizer que quando eu não tenho paciência, tá me faltando amor. É isso. Simples assim, né? É fácil de se falar, é complicado exercitar. Mas quando me falta paciência, na verdade está me faltando amor. Quando eu estou paciente, significa que eu não estou colocando amor naquilo, naquela situação. E é aquela tribulação que eu estou vivendo, aquela situação que eu estou vivendo, ao invés de me santificar, vai gerar em mim, ao invés de virtudes, pecados, como murmurações, queixas, confusões, irritações, acusações. Vai gerar discórdia, desunião, ao invés de gerar um caminho de santidade. Então, a paciência está ligada com o amor. Se você quer ser mais paciente com alguém, não tem outro jeito. É preciso amar aquela pessoa. E amar, minha gente, a gente já falou disso aqui tantas vezes, não é verdade? Amar é uma doação. Amar é entrega. Amar é sacrifício. Como diz a nossa querida Chica, fundadora da comunidade Oásis, né? Amar dói. Por quê? Porque amar significa abrir mão dos próprios interesses para que o interesse de Deus prevaleça. E o interesse de Deus sempre vai ser o amor, sempre vai ser a compreensão, sempre vai ser a doação, sempre vai ser a entrega. Então pare e pensa. Se você, hoje é quarta-feira, né? Eu fiz esse exercício aqui. Pare e pensa de domingo para cá. Quantas vezes você perdeu a paciência com alguém ou com alguma situação do seu dia? Se não foi nenhuma, glória a Deus, você já está no nível de santidade bem elevado, né? Mas talvez você tenha perdido a paciência com algumas coisas, né? E aí, eu queria perguntar,
Se ao invés de você ter perdido a paciência com aquela situação específica, se você tivesse amado, não resolveria as coisas? Nesse livro de Padre Francisco Fausto, ele fala justamente disso, né? A cura pela impaciência é o amor. A cura para a impaciência é a entrega. Então pensa nas pessoas que mais te irritam, né? Que mais te desequilibram, que mais te tiram do prumo. Comece a olhar para aquela pessoa com olhos de amor. Isso não é falsidade, isso é crescimento espiritual. Você está dando lugar para aquilo que te faria mal a uma virtude que pode crescer dentro de você. São Tomás de Aquino vai dizer o seguinte: só o amor é causa da paciência. Não tem outro. É o amor que causa a paciência. Portanto, toda impaciência é falta de amor. De amor com Deus, de amor ao próximo ou de amor com ambos, com as duas coisas. Não é verdade? Bom, agora, nesse mesmo livro de Padre Francisco Fausto, ele começa a relatar alguns aspectos da paciência. Então, são situações que a gente pode ir analisando. Gente, o que eu tô falando aqui, quando a gente fala de virtudes, eu não tô falando de um passe de mágica que de um dia para o outro a gente conquista. Não é assim, tá? As virtudes precisam de nós, como eu falei anteriormente, de um esforço, de uma sese. Eu tento hoje, vou cair, depois eu vou tentar de novo. E se eu cair, eu vou tentar quantas vezes for, tá? Não é desistir, mas é ir cultivando isso. Até que pra gente adquirir hábitos, né, existe um tempo para isso. Então, para adquirir virtudes também. Agora, o que a gente não pode é ficar parado, né? A gente tem que aproveitar as situações do nosso dia a dia para ir galgando. E o Padre Francisco Fausto, ele fala exatamente de alguns aspectos da paciência. Olha, gente, eu marquei tudo aqui. Eu coloquei até no meu caderno, mas eu falei, gente, eu preciso ser fiel a isso aqui, porque o conteúdo é muito bom. A primeira coisa que ele fala, o primeiro aspecto da paciência que ele fala é saber ir além de suportar. É preciso suportar as fraquezas do outro? Sim. É preciso suportar o outro? Sim. Suportai-vos uns aos outros, né? A gente já ouviu quantas vezes isso na Sagrada Escritura. Mas para a gente crescer na paciência, a gente precisa ir além do suportar. E esse além do suportar é colocar mais amor do que eu já estou colocando. Perceba, eu falei isso aqui no início das nossas formações. Eu não vou falar nada que aponte o outro, né? Eu vou falar coisas que nós podemos mudar. Aquilo que está em mim que pode ser mudado, né? Então, o Papa Bento XVI, ele tem uma frase que diz o seguinte, ó: a paciência é o rosto cotidiano do dia a dia do amor. Então, se você quer expressar o amor no seu dia a dia, seja paciente. Porque a paciência que expressa esse amor. Nela, ou seja, na paciência, a fé e a esperança também estão presentes. Olha só o que a virtude da paciência gera em nós. Porque sem a esperança que vem da fé, a paciência seria apenas resignação. E perderia o dinamismo que faz ir além do esforço. O que é além do esforço? É a ascese espiritual que eu já havia falado. Além do esforço de suportar uns aos outros para ir ao esforço de ser uns suportes do outro por amor. Olha que bonito que Bento XVI vem dizer para nós. Ele vem dizendo para nós que a paciência é o rosto do amor. E se nós temos a paciência, significa que nós temos também a fé e a esperança. E é justamente essa paciência que existe em nós que nos faz passar de suportar um ao outro, ou seja, que me faz passar de suportar alguém a ser suporte de alguém. Ou seja, a ser alguém que aquela pessoa pode se apoiar. Isso é entrega, isso é amor. Então, o que Bento XVI está querendo dizer com essa frase? De que a paciência te tira
desse estágio de suportar, e que eu não estou falando que é errado suportar, não é isso, mas nós estamos falando um pouquinho mais além disso. Você pode suportar, beleza, mas eu quero te ensinar hoje uma via de santificação um pouquinho mais elevada. Você pode, além de suportar, você pode ser o suporte de alguém. É diferente. Eu convivo com uma pessoa, eu suporto, né, aquele defeito daquela pessoa. É diferente de aceitar, né, mesmo que difícil, do que ser o suporte daquela pessoa. Porque ser o suporte daquela pessoa te coloca submissa àquela pessoa. E isso é amor. Isso te coloca num grau de humildade. E isso faz com que eu e você tiramos de nós o orgulho de que eu sou superior e por isso eu estou suportando o defeito daquela pessoa. É transformar essa atitude de suportar aquela pessoa em eu sou o suporte daquela pessoa. Eu sou servo. O servo que serve o outro. Isso é crescer em santidade. Isso é crescer em virtude, né? São Paulo diz isso, confirma isso, né? Em outras palavras, lá em Gálatas 6, né? A paciência, levai os fardos uns dos outros, né? E assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, seja suporte do outro ao invés de suportá-lo. Ser suporte significa que você tem paciência com aquela pessoa. Porque você está colocando o amor em cima do suportar aquela pessoa. Um outro ponto também é o saber esperar. Isso aqui é um problema sério, viu, minha gente? Porque muitos de nós, vivendo nesse momento, né, da vida, não só nesse momento, mas nesse mundo imediatista, esse mundo de pressa, esse mundo de correria, nós temos uma grande dificuldade de esperar. Algumas semanas atrás eu tive que ir no cartório. E eu tive que ir no cartório por conta de erro nosso, né? 3 vezes para autenticar, reconhecer a assinatura, né? E aí, quando você chega no cartório, é claro que por conta disso tudo que a gente está vivendo, existe toda uma regra, né, de cuidado. Então, quando a gente chegou lá, tinha uma fila, tinha que ter um espaçamento, você tinha que estar com máscara, não pode entrar com criança, tem um álcoolzinho lá. E aquilo, gente, quando você já está irritado porque você fez um erro 3 vezes, na última vez que você fala, gente, eu tava até com vergonha de ir lá pra cara da atendente, né? Porque ela ia pensar, meu Deus, o mesmo documento 3 vezes. E aí eu falei, meu pai do céu, essa fila não anda, por que essa pessoa não entra um pouquinho mais, que é pra eu entrar dentro do cartório e ficar no ar-condicionado, né? E aí eu fiquei pensando nisso, Jesus, a gente quer tudo pra ontem, né? Eu queria, na verdade, naquele momento, vou revelar pra vocês o meu pecado, eu queria que chegasse lá, que tivesse tudo vazio, que eu fosse a primeira a ser atendida. Era isso que eu queria, né? E se possível, ser aquela máscara me incomodando. Mas não, eu preciso me render a algumas regras, né? Que é uma realidade nossa agora. Então, no mundo imediatista, a gente constantemente vai caindo nesse pecado de querer tudo. A atitude da paciência nos ensina a saber esperar. Não esperar de qualquer jeito. Que adiantava eu ficar naquela fila esperando ser atendida, reclamando da atendimento que não estava fresquinho, reclamando que tinha gente que estava demorando demais, reclamando que várias pessoas furavam a fila para poder pedir informação. O que ia adiantar? Em que ia acrescentar aquilo na minha vida? Em nada. A paciência nos ensina a saber esperar com dignidade, sem perder o equilíbrio, sem perder a santidade. E São Tiago vai nos ensinar isso numa palavra belíssima, que inclusive eu fiquei até em dúvida se eu começaria com essa palavra ou com a outra, que vale a pena você pegar se você tiver a tua Bíblia, e se você não tiver, vale a pena você anotar para depois você ler. Tiago, capítulo 5, versículo de 7 a 10. Tiago, meu Deus, eu tirei daqui. Tá aqui. Versículo 5, capítulo 5, de 7 a 10. Quem puder anotar aí, Tiago, capítulo 5, de 7 a 10. Olha o que diz Tiago. Você tá vendo a minha intimidade, né? Tiago, é Paulo. Então, São Tiago vai dizer assim, ó. Espera da vinda do Senhor. Tende, pois,
paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Gente, olha como é que São Tiago começa a palavra. Tende, pois, paciência. Até quando eu devo ter paciência? Até a vinda do Senhor. Ou seja, até o dia do juízo final. Até o dia de estar com o Senhor face a face. Até esse dia eu devo ter paciência. Diz assim: vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e da primavera. Olha a comparação que São Tiago faz, né? Eu gosto dessas comparações com o lavrador, com o agricultor, né, com o campo, porque me lembra muito o tempo, né, que eu morei em Minas, né? Me lembra muito a minha realidade, né, dos meus parentes maternos que são todos de Minas. E o meu avô, ele cultivava, né, alface, couve, cebolinha, salsinha, né? Ele tinha a horta e colhia aquilo, né, plantava e colhia aquilo para vender. E eu lembro, né, dele saindo cedinho de casa, muito cedinho de casa, e com a marmitinha que minha avó preparava para ele, uma marmitinha de metal, de alumínio. E ele ia muito cedo com seu carrinho de mão, era um pouquinho longe, ele ia andando com o carrinho, né? Às vezes ia de bicicleta, o carrinho já estava lá, e aí molhava aquilo tudo cedinho, colhia o que tinha que colher, aquilo ali cedinho, né? Colocava no carrinho para poder fazer as vendas daquele dia. E almoçava lá mesmo, esquentava lá, ligava o foguinho lá, a lenha, e esquentava a marmitinha para poder comer lá. Então eu fico imaginando, né, dessa palavra de Tiago que compara com o lavrador, né, que ele fica aguardando o fruto da terra com paciência. Existe a esperança de você lançar as sementes, né? Existe o seu trabalho de adubar a terra, de molhar, e existe a espera de ver o resultado do teu trabalho, de ver o resultado do seu esforço, de ver o resultado daquilo que você se dedicou, não é? E é essa espera, né, que ele fica ali, ele espera até receber a chuva do outono, né? Até esse momento da terra ser agraciada com a chuva para que ele pudesse colher. Então veja que bonito, tá um barulhinho aqui em casa, né, gente? Meu filho ainda não dormiu, tá fazendo um barulhinho danado hoje, né? Então assim, vede o lavrador, olha a comparação que Tiago faz, né? Ele espera com paciência o quê? A ação de Deus. Porque não depende dele a chuva. Não depende dele o outono e a primavera. O que depende dele, ele faz, né? E ele espera, então, com paciência, a intervenção de Deus, que é a chuva. E aí Tiago continua, ó, tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis um dos outros. Não adianta ficar com impaciência com o outro e ficar queixando e falando mal do outro, né? Para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Tomai, irmãos, por modelo de paciência e de coragem os profetas que falaram em nome do Senhor. Então perceba, Monique, quanto tempo a gente tem que ter paciência? Até Jesus voltar, você tem que ter paciência, tá bom? Até que a glória de Deus seja manifestada, até que a intervenção de Deus venha e você passe por aquela tribulação. Até que isso aconteça, é necessário saber esperar. São José Maria Escrivá, ele fala o seguinte, ó: quem sabe ser forte não se deixa dominar pela pressa em colher o fruto da sua virtude. Ele é paciente. A fortaleza leva-o a saborear a virtude humana e a divina da paciência. É esta paciência que nos leva também a ser compreensivos com os outros, persuadidos de que as almas, como um bom vinho, melhoram com o tempo. Tem alguém que você perde a paciência, que você já deu... Opa, tremeu aqui.
e que você já até perdeu, assim, as esperanças? Sabe aquela pessoa que você fala, não tem jeito. Rapaz, tem que ter paciência. Até que a glória de Deus seja manifestada na vida daquela pessoa, né? Porque todo mundo é capaz de melhorar com o tempo. É preciso saber esperar a intervenção de Deus na minha vida. É preciso saber esperar a intervenção de Deus na vida do outro. Cada um tem um tempo. Ninguém é como a gente, né? Não somos iguais. Cada um tem um tempo. Um tempo de plantar, cada um tem um tempo de crescer, cada um tem um tempo de amadurecer. Não queira você tomar como o tempo, como modelo do tempo do outro, o teu tempo, não é? Às vezes você já alcançou um grau de maturidade, de santidade, de vida virtuosa que o outro ainda não alcançou. Te cabe o quê? Esperar. Esperar com paciência. E amar, né? Ao invés de suportar, ser o suporte daquela pessoa. Ser aquela pessoa que completa aquilo que falta no outro. Um outro aspecto da paciência é o saber calar. Vixe Maria, isso é difícil, não é? Saber calar. Gente, como é importante a gente saber calar no momento de ira, no momento de confusão, no momento de raiva, no momento que a gente está fervilhando, no momento que a gente está impaciente, é preciso saber calar. Às vezes a gente fala e o turbilhão que sai da nossa boca promove um estrago muito grande. É melhor você calar e evitar o estrago, né? Porque depois o estrago pode ser difícil para se reconstruir, para se refazer. As palavras, elas têm a capacidade de construir e também de destruir alguém. Então, se você está num momento de impaciência, o melhor a se fazer é calar. Tem gente que conta de 1 até 20, né? Tem gente que sai de perto. Uma outra dica é você rezar e rezar assim, com calma, né? Em silêncio, interiorizando aquela oração, né? Viu uma atitude que te causou impaciência, se afasta. E começa a rezar de uma forma que você consiga meditar aquela oração, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, venha agora sobre mim, Senhor. Seja feita a tua vontade nessa situação, né? Então vai usando das palavras de orações comuns que você já conhece para tentar buscar a paciência. Vai trazendo ao teu coração, à tua memória e à tua boca palavras de oração para que você não venha a destruir o outro com as tuas palavras. E não só destruir o outro, mas também ficar murmurando, porque às vezes a gente não tem coragem de falar para o outro, né? E às vezes a gente segura para não ferir o outro. E aí você começa a fazer o quê? A murmurar, a reclamar, a se queixar. Isso também não adianta, você não está crescendo em virtude, você não está sendo paciente dessa forma, né? É preciso, então, que a gente guarde a boca. Se tá impaciente, se tá irritado, segura a língua, freia a língua, né? Retrucar, replicar, bater boca, causar discussão, contendas, né? Não vai adiantar em nada. Vai te desviar do caminho da santidade, né? Lembrando que a gente está fazendo aqui é uma reflexão sobre como buscar uma vida mais santa através dos exercícios da virtude. Um outro aspecto da virtude, da paciência também, é o saber falar no momento certo. E esse saber falar é muito importante que a gente saiba falar primeiramente com Deus. Esse saber falar no momento de impaciência precisa ser primeiramente com Deus. Falar com Deus, dizer para Deus as suas insatisfações, dizer para Deus as suas lamentações. É melhor você fazer isso no seu quarto, como nos ensina Jesus, no seu quarto, a sós, com Deus, falando com Deus em silêncio, do que você usar o ouvido de uma pessoa para poder você ficar falando aquilo. Porque nós lemos, inclusive, não sei se foi, eu não me recordo, não sei se foi essa semana ou semana passada, né? Nós lemos o Evangelho onde Cristo nos alerta que não é apenas quem peca, né, que pode ir para o inferno, mas é também aqueles que levam os outros a pecarem.
Então, às vezes, o meu falatório, o meu blá blá blá, vai no ouvido do outro e provoca pecado, faz com que o outro peque, faz com que o outro julgue, faz com que o outro fique irado, faz com que o outro fique murmurando também, questionando também. Então, quando a gente fala do saber falar no momento de impaciência, é o saber falar com Deus. E o que é falar com Deus? O que é dialogar com Deus? É a oração, né? O que é a oração? A oração é o nosso diálogo com Deus, é a nossa intimidade com Deus. Então é preciso ter, quando você quiser falar das suas impaciências, que você fale com Deus, né? Que esse seja o falar. E essa é uma das asas, né? Que o Padre Francisco Fauzi, ele fala no seu livro sobre a paciência. Ele fala que 2 asas são importantíssimas para se crescer na virtude de paciência. A primeira dela é a oração, né? É você começar, quando ver uma situação que te tira da paciência, você orar. Mas não exercer, cantarolar ou fazer orações de afronta para o outro, né? É você se recolher no teu quarto, e aqui quando eu falo quarto, eu tô falando na intimidade do teu coração, na tua intimidade, e com a tua verdade, você orar para Deus, né? É isso. E aí ele fala também, por último, né, que uma outra asa, ele diz assim, né, para se crescer na paciência, é praticar as mortificações. E aí são pequenas mortificações que ele dá como exemplo que eu achei fantástico, né? A primeira mortificação que pode ser feita por você para crescer na paciência é se esforçar para escutar alguém. Tem gente que não tem paciência de escutar o outro. Gente, eu vou confessar para vocês, eu sou tão atropelada nas conversas que às vezes eu tô conversando com uma pessoa, nem eu consigo terminar o assunto, nem eu consigo deixar a pessoa terminar. Esse é um defeito gravíssimo que eu tenho. Eu sempre peço meu marido, os meus amigos, né, mais próximos, que me corrijam nisso, né? Porque isso vai demonstrando a impaciência que eu tenho. Uma outra coisa também que é sinalzinho de que a gente não tem paciência é não esperar o outro falar e você querer completar aquilo que o outro tá falando. O outro tá te contando uma história, você vai lá e começa a completar aquilo, né? Eu sou assim, né? Infelizmente, mas eu tô buscando aí uma vida mais virtuosa, né? Isso demonstra que você não tem paciência de escutar o outro. Então, nesse livro fala justamente isso, que uma das formas de a gente crescer na virtude da paciência é você se esforçar para escutar aquela pessoa. É esforço mesmo. Eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar. Eu vou deixar aquela pessoa falar, não é? Você sabe que como formador, né? Como formadora que sou hoje, né, e como formadores que tem alguns aqui me acompanhando, isso é um exercício fantástico. A formação, porque a formação a gente acha que é só formar o outro, né? Na verdade, nós somos muito formados em formações, né? E nos aprimora o exercício da paciência, de você esperar para ouvir o outro falar, né? Quando você espera, e aí você fala, mas isso é calma. Isso, porque a paciência gera em você a calma. A paciência gera em você a mansidão. A paciência gera em você ser pacífico, né? A paz, de promover a paz. E isso é importante, né? Se calar para ouvir o outro. Se calar para poder ver grupos de WhatsApp, né? Tem isso, né? Eu não tenho paciência de ver nem de ler mensagem de ninguém, mas eu gosto de estar sempre postando as minhas mensagens. Você está tendo uma atitude de impaciente, né? Porque você não tem paciência de ler nada de ninguém. Mas você não é, por exemplo, de família, de parente, não é verdade? E às vezes acontece isso também, né? Então, exercitar, meu tempo tá acabando, exercitar então a paciência no saber falar no momento certo, mas esse falar está mais ligado à oração, a falar com Deus, né? E a saber calar. E se mortificar, fazer pequenas mortificações, né? Para poder fazer com que você vá crescendo na paciência. Eu ia fazer aqui umas perguntas, mas não dá tempo, a gente precisa rezar para terminar, né?
Eu ia fazer algumas pontuações para a gente poder saber se de fato a gente precisa ou não crescer na virtude da paciência. Mas eu acredito, né? Eu tenho certeza que todos nós temos que progredir, né? E aí queria terminar com uma frase de Santa Teresa d'Ávila, que diz: nada te perturbe, né? Todo mundo conhece essa frase, né? Nada te amedronte. Tudo passa, a paciência tudo alcança, né? Que possamos então nessa noite terminar com isso, né? Que possamos dar sentido às nossas tribulações, viu, gente? Se é para passar por tribulações, que possamos passar por tribulações com paciência, nos gloriando que nós estamos crescendo na paciência, porque a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada gera a esperança, e a esperança não nos engana, né? Porque o amor de Cristo foi derramado. Que possamos terminar então com essa música pedindo a Deus que nada venha nos perturbar, né? Não só nessa noite, mas durante esses dias. Que nada venha nos amedrontar, né? Que possamos ter a confiança em Deus de que tudo passa e que a paciência tudo alcança. Até quando, Monique, eu devo ter paciência? Até Deus manifestar a glória dele. Tá bom? Porque quem tem Deus, como diz a música, nada falta. Só Deus basta. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa noite que teu Espírito Santo venha tocar o meu coração, o coração dos meus irmãos que estão aqui comigo nessa live, o coração de todos aqueles que no futuro possam vir a escutar essa formação. Que o Senhor possa colocar em nós o desejo de sermos pessoas pacientes, de sermos pessoas que estão crescendo na santidade e pessoas que desejam progredir nesse caminho de virtude, porque não há santidade sem uma vida virtuosa. Meus amados irmãos, que Deus possa te abençoar nessa noite, que você possa ter um descanso restaurador. Ainda hoje nós temos às 9 horas, agorinha vou desligar e vai entrar, né? Um momento musical com o nosso irmão Bruno Malaquias. Amanhã nós temos a nossa reunião de aliança, né? A comunidade se abre mais uma vez, às 20 horas aqui pelo Instagram. Nós temos momento musical na sexta-feira, então nós temos Cavaleiros de Fogo no sábado, então nos acompanhe por aqui. Nós temos terço, Rosário de São Miguel, às 4 horas da tarde, temos as Lau, 18 horas da manhã, né? Temos a palavra que está sendo ministrada pelo nosso irmão Leandro, toda sexta-feira, 8 horas da noite. Temos os programas de segunda-feira, enfim, nos acompanhem por aqui. A comunidade Santos Anjos tá te salva através desse meio de comunicação, para que você seja alcançado pela graça de Deus. Amém? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis aqui os servos do Senhor. Faça-se em nós segundo a tua palavra. Uma boa noite, queridos.